Boa noite, que a bênção de Deus Pai, de Deus Filho e de Deus Espírito Santo seja contigo e com toda a tua família. Que Jesus Cristo esteja à nossa frente, na nossa retaguarda, à nossa direita e à nossa esquerda, e que o sangue de Jesus cubra a nossa vida, família e o Brasil de norte a sul e de leste a oeste, e profetizamos sabedoria. Senhor, dá-nos sabedoria, direção, prosperidade, avanço, favor, tua voz. E também oramos pela salvação de todos da nossa casa, que todos tenham uma experiência com Jesus Cristo, que todos aqueles, ó Deus, que têm entrado nessa oração, que têm feito esse propósito, sejam tocados por Deus e toda a sua casa seja tocada também. Cada pessoa que está se colocando na brecha em favor da sua família, em favor do seu lar, eu peço, Pai, abençoe, fortaleça essa pessoa. E nós oramos o nome de Jesus, declarando, Pai, que esse mês será uma grande bênção. Esse mês será um mês de descobertas, onde iremos entrar em promessas que o Senhor tem para a nossa vida. Esse mês será um mês de novas conexões, será um mês de oportunidades, será um mês que o Senhor trará à lembrança pessoas que cruzaram o nosso caminho. Essas pessoas irão nos abençoar. Nós declaramos o nome de Jesus, proteção de Deus, e que todo tipo de enrosco, de confusão, de conflito seja visitado agora pelo poder e pela ação do Espírito Santo. Desfaz as amarras, Pai, desfaz as contrariedades, as existências do mal, e nós pedimos tua bênção no nome de Jesus Cristo. Glória a Deus. Que Deus te abençoe, Deus abençoe tua casa e Deus abençoe também toda a tua família. Eu estou muito feliz porque o Senhor tem feito muitos milagres. Nós recebemos essa semana no nosso escritório muitos testemunhos vindo de várias partes do Brasil e de fora do Brasil, de pessoas que participaram da campanha que nós fizemos na semana passada, que fizemos 14 dias. Nós recebemos muitos testemunhos, mas muitos testemunhos de gente que a porta de emprego se abriu, processo que andou, negócios que aconteceram. Foi incrível. Eu já tive muitas campanhas onde eu vi grandes milagres. E a que nós fizemos na semana passada, nos 14 dias, nós tivemos muitos testemunhos, mas muitos. Então ela entrou nas campanhas que tivemos mais testemunhos dos últimos anos. Ela não é a campanha que teve mais testemunho, mas ela é uma das que teve mais testemunhos. E eu sou grato a Deus por isso. E você que foi abençoado também, nos mande seu testemunho. A gente não consegue dar o testemunho de todo mundo aqui, mas sempre pega um testemunho, outro, para compartilhar o que Deus tem feito, o que Deus tem realizado. Eu recebi um testemunho, até quero compartilhar isso com você, um testemunho da Celi, o nome dela, e ela escreveu assim: oro com o Senhor desde 2021 e já participei de vários eventos. Durante esse tempo recebi vários milagres. Por conta de uma artrose, os médicos diziam que eu teria que colocar uma prótese no quadril, mas agora o médico disse que não será mais necessário. E nessa última semana do propósito eu fui curada da asma. Minha filha do coração, Joy, que estava longe dos caminhos do Senhor, se batizou ontem, junto com suas irmãs e cunhado. Estou vivendo os sonhos de Deus. Gratidão. Que o Senhor abençoe sua família e ministério. Este propósito foi sobrenatural na minha vida. Que coisa linda. Olha a obra que Deus faz. Deus cura, Deus opera milagres, Deus traz salvação em toda a casa. Isso é tremendo e nós estamos orando por isso. Então, tua casa é alvo dos milagres de Deus. Você acredita nisso? Tua casa é alvo dos milagres de Deus. Então, creia que Deus está agindo. Creia no operar, creia no trabalhar do Senhor. Você sabe que eu sou muito pontual em algumas coisas. Por exemplo, de sempre primeiro dia do mês, fazer uma oração consagrando o mês. Santa Ceia, sou muito pontual na Santa Ceia também. Por quê? Porque eu acredito
Eu acredito em atos proféticos, eu acredito que aonde há altar, aonde há preparo, aonde há busca, o fogo de Deus desce. Amém? E eu tenho vivido isso. E eu quero já anunciar para você, se prepare. Porque segunda-feira nós vamos começar um propósito de 14 dias de oração e jejum. Algo que Deus colocou no meu coração. E eu sinto que vai acontecer muita coisa. Amém? Eu sei quando Deus está preparando um terreno para milagres, quando Deus está preparando, sabe? Essa semana que a gente está tendo foi uma semana assim de buscar um fôlego, mas na semana que vem eu vou entrar num propósito assim forte, certo? E eu vou falar mais sobre esse propósito amanhã. Amanhã eu vou falar desse propósito que nós vamos começar na segunda-feira de 14 dias. Eu quero compartilhar uma palavra com você que está em Gênesis capítulo 13, verso 14 e 15, diz assim: Levanta agora os teus olhos e olha desde o lugar onde estás para a banda do norte, do sul, do oriente e do ocidente, porque toda essa terra que vês te hei de dar a ti e a tua semente para sempre. Deus não mostra o que você vai passar, mas aonde você irá chegar. Olha que tremendo isso. Deus não mostra o que você vai passar, mas Deus mostra aonde você vai chegar. O Senhor disse para Abraão: olha para o norte, olha para o sul, olha para o ocidente, olha para o oriente, olha para todos esses lados. Eu vou te dar tudo, Abraão. Eu vou te abençoar com tudo, Abraão. Você vai ser abençoado. Só que Deus não falou para Abraão os problemas que ele ia ter com Ló, com os problemas que ele ia ter com Abimeleque. Deus não falou com ele sobre os problemas que ele ia ter com Agar, com Ismael, enfim, e o tanto de coisa que aconteceu na vida de Abraão. Então, quando Deus nos dá uma promessa, Deus nos revela o futuro. Deus diz o que vai fazer, Deus diz o que vai realizar, Deus diz as coisas tremendas que podem acontecer na nossa vida, mas Ele não nos fala do processo. Você lembra de José? José recebeu um sonho da parte de Deus. E o sonho que José recebeu foi que o molho dele se levantava no campo e o dos seus irmãos também se levantavam, mas se dobravam diante dele e o rodeavam. E ele tinha ali naquele sonho uma promessa de Deus que ele iria governar sobre os irmãos, que ele iria prosperar mais do que os irmãos e que Deus iria colocá-lo como cabeça. E José pensou: minha vida está feita, minha vida vai ser uma maravilha. É que nem Abraão aqui, o Senhor prometeu coisas assim tão lindas, tão maravilhosas para ele, e para José não foi diferente. Só que quando eles começam a entrar no rumo da promessa, no rumo do cumprimento, os problemas começam, os desafios, os processos. Olha tudo que José passou. Ele foi vendido pelos irmãos como escravo, depois foi trabalhar numa fazenda, ali ele foi injustiçado pela mulher, foi parar na prisão para depois, lá na frente, ele assumir aquilo que Deus havia dito, aquilo que Deus havia falado para ele. Por que Deus ele faz essas coisas? Por que Ele não nos fala o passo a passo da caminhada? Por que Ele não revela o processo? Por que Ele não revela tudo que a gente vai passar, tudo que a gente vai ter que lidar, coisas que nós vamos ter que abrir mão, pessoas que nós vamos ter problemas com elas? Por que Deus não revela essa parte do processo? Sabe por quê que Deus não revela essa parte do processo? Porque Deus quer que você esteja sempre com seus olhos no futuro. Sempre com os teus olhos na imagem que Deus trouxe para você. Olha só, é isso que nós temos que manter. O que manteve Abraão na firmeza da sua fé, o que manteve José na firmeza da sua fé, foi a promessa. A promessa. A promessa vai nos ajudar a passar pelos vales. A promessa vai nos ajudar a passar pelos processos. A promessa vai nos ajudar a vencer os dias difíceis. Os dias onde, iremos desesperar.
os dias que iremos cansar, a promessa de Deus, ela é um fôlego para você. A promessa de Deus, ela tem uma força, ela lhe dá um ânimo especial, ela é carregada de favor de Deus, ela é carregada de poder para lhe ajudar nos tempos da sua dificuldade. Então, se Deus te deu promessas, e não te revelou o processo, fique em paz, é assim mesmo que Ele faz. Esse é o jeitinho de Deus, esse é o jeitinho de Deus para que você não desespere. Eu fico imaginando se Deus dissesse para mim tudo o que eu iria passar, se Deus dissesse para mim a respeito dos desafios, a respeito das traições, a respeito das noites de choro, a respeito das privações e tantas outras coisas, será que eu teria aceitado o chamado? Ou talvez eu seguisse um outro caminho, daí a maioria diz, não, eu teria aceitado do mesmo jeito. Mas se Deus falasse com detalhes tudo o que você ia passar, talvez você não aceitasse o chamado como você aceitou. Então nós precisamos entender que se Deus disse para você que vai restaurar o teu casamento, não significa que você não vai ter noites de choro. Não significa que você não vai ter que colocar o seu joelho no chão e orar e clamar. Não significa que você não vai ter que buscar sabedoria, que você não vai ter que buscar conselho, que você não vai ter que, estar em períodos maiores de oração. Ou seja, Deus revelou a promessa, Deus deu a promessa e a promessa é magnífica, a promessa é extraordinária, mas agora vem o processo. Mas se você tem a promessa, segure ela bem firme e você vai conseguir atravessar esse processo. É por isso que a Bíblia nos diz, ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal algum, porque tu estás comigo. A promessa de Deus é aonde você vai chegar. Não é aonde você chegou, é aonde você vai chegar. E você vai chegar se você não desistir. Ou seja, Deus, Ele fala do prêmio. Deus, Ele fala da conquista. Deus, Ele fala do amanhã, Ele fala do futuro. Ele fala do que Ele tem reservado para você. Mas agora você vai ter que manter os seus olhos lá, no que Ele te prometeu, no prêmio. É que nem a nossa salvação. Nós somos salvos por Jesus. Mas qual que aonde que nós vamos ter acesso total a esse prêmio? É quando morrermos. É por isso que dizemos não ao pecado, dizemos não a tudo aquilo que tenta nos desviar na caminhada, porque queremos um dia, quando o Senhor nos chamar, nós queremos ter acesso à eternidade. Queremos ter acesso ao que Deus prometeu, tudo o que Ele prometeu para a nossa vida. Ou seja, você já é salvo, mas você só vai desfrutar da plenitude da promessa quando você morrer. Então, nossos olhos têm que estarem na promessa. E qual que é a promessa que Deus tem para você? Você conhece as promessas, é por isso que você tem que ler a sua Bíblia. Você tem que ler a sua Bíblia para conhecer as promessas que Deus tem. Quais as profecias que você recebeu da parte de Deus? Quais os sonhos proféticos que você recebeu da parte de Deus? Tudo isso, tem que ser combustível para você queimar quando você está passando pelo vale, quando você está passando pelos momentos da dificuldade, para que você não desista, mas que você permaneça firme, crendo que Deus tem boas promessas para a tua vida e que isso que você está passando vai passar totalmente, porque Deus está com você. Aquele que te deu a promessa também está contigo. Escreve isso aqui nos comentários. Quem me deu a promessa também está comigo. Olha que palavra linda. Essa é a palavra para a tua vida. Isso é Deus falando com você. Aquele que te deu a promessa também está contigo. Você crê nessa palavra? Se você crê nessa palavra profética, declare eu creio aqui nos comentários. Eu quero pedir para você que está aí junto conosco, compartilhe agora essa live com 8 pessoas, marcando o mês de agosto como um mês profético, como um mês abençoado, um mês onde as promessas de Deus serão cumpridas na sua vida, em nome de Jesus. Eu tenho 3 recados importantes, não é 2 só, é 3 recados importantes. Amém? Vai ser uma bênção em nome de Jesus. Muito bem. Aliás, eu vou poder só dar 2 recados para você na segunda-feira. Só 2, tá? Porque o terceiro é só dia 11, se não me engano, agora eu lembrei.
tá bom? Muito bem. Salmos 91. Se você puder compartilhar com 8 pessoas, compartilhe marcando o mês de agosto, que é mês 8, né? Então, compartilha com 8 pessoas e ativa o sininho. Tem um sininho aqui, que às vezes as pessoas dizem assim, eu não fui notificado, mas não foi notificado porque não ativou o sininho. Vê se o sininho está ativado aí, para que toda vez que eu entrar ao vivo o YouTube avise você, tá bom? Salmos 91 diz assim: aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Todo-Poderoso descansará. Direi do Senhor, Ele é meu refúgio e a minha fortaleza, o meu Deus em quem confio. Porque Ele te livra do laço do passarinheiro e da peste perniciosa. Ele te cobre com as suas penas e debaixo das suas asas encontras refúgio. A sua verdade é escudo e broquel. Não temerás os terrores da noite, nem a seta que voe de dia, nem peste que anda na escuridão, nem mortandade que assole ao meio-dia. 1000 poderão cair ao teu lado, 10.000 à tua direita, mas tu não serás atingido. Somente com os teus olhos contemplarás e verás a recompensa dos ímpios, porquanto fizeste do Senhor o teu refúgio e do Altíssimo a tua habitação. Nenhum mal te sucederá, nem praga alguma chegará à tua tenda, porque aos seus anjos dará ordem a teu respeito, para te guardarem em todos os teus caminhos. Eles te susterão nas suas mãos, para que não tropeces em alguma pedra. Pisarás o leão e a áspide, calcarás aos pés o filho do leão e a serpente. Pois que tanto me amou, eu o livrarei, pô-lo-ei num alto retiro, porque ele conhece o meu nome. Quando ele me invocar, eu lhe responderei. Estarei com ele na angústia, livrá-lo-ei e honrarei. Com longura de dias fartá-lo-ei e lhe mostrarei a minha salvação. Eu quero agora orar por você, quero apresentar você, sua casa diante de Deus, no nome de Jesus, e creio que o nosso Deus, Ele já está operando. Estamos pedindo sabedoria para o Senhor, então escreve aqui nos comentários: Senhor, dá-nos sabedoria, dá-nos direção. Amém? Vamos orar? Senhor Deus e Pai, eu apresento diante de Ti agora cada pessoa que humildemente está pedindo sabedoria, está pedindo direção do Senhor. Como está escrito na Tua palavra, humilhai-vos debaixo da potente mão de Deus, e Ele a seu tempo vos exaltará. Toda pessoa, Pai, que entrou aqui nessa oração, pedindo uma direção, pedindo sabedoria, pedindo que o Senhor mostrasse o caminho, revela a essa pessoa. Abre, Pai, o seu ouvido espiritual, a sua visão, para que essa pessoa possa ver em nome de Jesus. Revela-te, Pai, revela o caminho a teus filhos que estão aqui clamando. E como diz a tua palavra, aquele que clama, o Senhor responde. No nome de Jesus eu também oro por todo aquele que está doente, fisicamente, emocionalmente, do aquele que está lutando contra o câncer, do aquele que está lutando contra uma depressão, do aquele que está lutando contra algo ruim no seu corpo físico, uma alergia, uma dor no corpo, um problema nas pernas. Eu oro agora pelo milagre de Deus. Jesus, Tu és Deus de maravilhas, e a Tua palavra diz que nós iríamos impor as mãos sobre os doentes e eles seriam curados. Que essa pessoa seja curada agora, que o milagre de Deus a toque, e que toda enfermidade, toda dor, todo mal vá embora. Oramos por uma restauração total e completa. Jesus, toque-os com Teu poder agora. Cada pessoa que está orando junto conosco, toque-os com Teu poder. Eu oro também para que dentro dessa casa entre a saúde, dentro dessa casa a presença de Jesus Cristo entre, a luz de Deus entre na sala, nos quartos. Entre neste lugar, a luz de Deus. E eu também oro, Senhor, se houver coisas ocultas que essa pessoa desconhece, que podem estar travando a vida dela, ou pessoas erradas que entraram no caminho dela e que estão travando ela, eu oro para que o Senhor revele, eu oro para que máscaras caiam e a verdade de Deus, a luz de Deus ilumine cada espaço, cada canto da sua vida, no nome de Jesus Cristo. Senhor, derrama do Teu favor, derrama da Tua graça. É o que eu peço a Ti, Pai. Toque-os com o Teu poder, em nome de Jesus. Amém e amém. Glória a Deus. Se você recebeu essa oração, compartilha ela agora, se não compartilhou, e que Deus te abençoe. Amanhã, 6 da manhã, estaremos juntos aqui em oração, se Deus quiser. Até mais. Boa noite!
Que a bênção de Deus Pai, de Deus Filho e de Deus Espírito Santo seja contigo e com toda a tua família. Que Jesus Cristo esteja à nossa frente, na nossa retaguarda, à nossa direita e à nossa esquerda. E que o sangue de Jesus cubra a nossa vida, família e o Brasil, de norte a sul e de leste a oeste. E profetizamos intervenção e provisão especial do Senhor. E eu oro em especial, Senhor, nessa noite, por toda mulher que não consegue engravidar, que não está podendo. Oramos por um milagre, oramos por uma intervenção do Senhor e pedimos o milagre do Senhor sobre essa mulher, sobre seu marido e sobre sua família. E oramos declarando que pela fé já vemos o milagre nos seus braços. Oramos também no nome de Jesus para que toda ação maligna que traz medo, que traz insegurança, que traz ansiedade, saia dessa casa e dessa família. Eu oro também, Senhor, por essa pessoa que perdeu a alegria, que não tem mais paz, que sente que a inspiração saiu da vida dela. Eu oro para que a vida dela seja restaurada pelo Senhor. No nome de Jesus Cristo. Também oro, Senhor, para que todo peso espiritual, todo jugo que ela carrega, seja quebrado pela unção de Deus. Essa unção que o Senhor tem derramado sobre nós, que essa unção toque na vida dela agora, quebrando o jugo, quebrando o peso espiritual, tirando as dores que ela sente no corpo. Eu oro em nome de Jesus e peço um milagre do Senhor. Senhor, também oro para que todo aquele que está pedindo uma provisão de portas abertas, uma provisão, Senhor, de mais rendimentos, que haja uma liberação do céu, uma liberação de bênçãos sobre a vida dessa pessoa no nome de Jesus Cristo. Senhor, eu oro também para que o Senhor derrame um renovo sobre essa pessoa, traga um refrigério sobre as suas forças, um refrigério sobre o seu ânimo, no nome poderoso de Jesus Cristo. Libera do teu poder, Espírito Santo. Toque-os, Jesus. Toque-os, Jesus, que cada lar que está ouvindo essa oração receba o toque de Deus. Também eu oro, Pai, por toda criança que está agitada, por toda criança que está nervosa, por todo o ambiente que estiver carregado. E eu oro para que a paz de Deus se estabeleça no coração de todos que estão ouvindo essa oração, no nome de Jesus Cristo. Que Deus abençoe a tua vida, que a alegria está aqui junto com você. E nessa sexta-feira eu quero compartilhar uma palavra profética para o teu coração. Eu quero dizer para você que Deus não desperdiça nada. Eu vou repetir porque isso é muito importante. Eu gostaria inclusive que você escrevesse isso aqui nos comentários. Deus não desperdiça nada. Ou seja, não existe nada que está perdido, que está desenganado, que nós podemos dizer que Deus não quer, que Deus não deseja. Ele deseja você. Ele tem propósito com a tua vida, por mais que você diga assim, não, mas eu fui rejeitado por todos. Então, escute essa palavra, o Senhor jamais te rejeitará, porque Deus não desperdiça nada. Guarde isso no seu coração, Deus não desperdiça nada. Até para você que talvez, caiu de cabeça nesse mundão e tenha feito coisas horríveis, e você esteja distante de Deus, caminhando na escuridão, Deus diz para você que você é importante para Ele e Ele tem planos para a tua vida. Ainda que você ache que é impossível, Deus tem bons planos para você, mas Deus tem, e eu vou mostrar para você hoje. Por isso eu quero pedir, fica até o fim, porque eu vou fazer uma oração para que você seja restaurado para o propósito, porque Deus não desperdiça nada. No Evangelho de João, capítulo 6, do verso 11 ao 13, diz assim, escute. Então, Jesus tomou os pães, deu graças e os repartiu entre os que estavam sentados, tanto quanto queriam. O mesmo fez com os peixes. Depois que todos receberam o suficiente para comer, disse aos seus discípulos, ajuntem os pedaços que sobraram,
que nada seja desperdiçado. Então eles os ajuntaram e encheram 12 cestos com os pedaços dos 5 pães de cevada, deixados por aqueles que tinham comido. Jesus estava em um monte, ministrando a cerca de 15 mil pessoas, e olhou para aquelas pessoas e teve compaixão daquelas pessoas, porque não havia, um mercado perto, não havia uma padaria perto, e ele disse aos discípulos: deem a eles de comer. E os discípulos disseram: mas Senhor, nós não temos como dar de comer para essa multidão? Tudo que nós temos é um menino aqui, com 5 pães e 2 peixinhos. E Jesus disse: é o suficiente. Mandou com que toda aquela multidão se assentasse. E então levantou aqueles pães e peixes para o alto e deu graças ao Pai. E então começou uma multiplicação. Eles começaram a compartilhar. Eu fico imaginando, o pão passando de uma mão para outra, e cada vez tinha mais, e os peixes de igual forma. Quando todos comeram, 15 mil pessoas. Olha, eu vou dizer uma coisa para você: eu já fiz janta para 1.000 pessoas. Eu já fiz janta para 800 pessoas. E teve uma vez que eu fiz uma janta para 1.300 pessoas. E eu vou dizer uma coisa para você: é comida que a gente não imagina. E é muitas panelas e muitos cozinheiros e é todo um preparo. E Jesus alimentou 15 mil pessoas, 15 mil pessoas com alguns peixes e alguns pães. Sabe o que isso me traz? É que não importa a necessidade, Deus sempre supre. Não importa o tamanho do problema, porque aqui era um problema, as pessoas estavam com fome, isso era um problema. Mas Jesus trouxe resposta. Jesus saciou a fome daquelas pessoas. E quando todo mundo comeu, estava com a barriga cheia, Jesus disse aos seus discípulos: agora vocês peguem o que restou dos pães, os pedaços de peixe, e tragam tudo isso. Nada vai ser desperdiçado. E a Bíblia diz que eles recolheram 12 cestos. 12 cestos carregados. 12 cestos carregados de pães, 12 cestos carregados de peixes. Era muita coisa. E isso só nos mostra que mesmo Jesus podendo multiplicar tudo de novo, podendo multiplicar os pães novamente, podendo multiplicar os peixes novamente, Ele não desperdiça absolutamente nada. Nada é desperdiçado por Ele. Quer saber? As lutas que você enfrentou, as traições, os incômodos, as perdas financeiras, os investimentos que você fez em pessoas que nunca disseram um obrigado para você, a ingratidão que você viveu, o divórcio, até mesmo as preocupações excessivas, as noites que você deixou de dormir, a energia que você gastou com pessoas que nunca, nem se lembram que você existe. Enfim, tudo isso nós pensamos que é desperdiçado. Mas a Bíblia diz que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam e buscam a Deus. Tudo isso que você passou não vai ser desperdiçado. Tudo que você enfrentou não vai ser desperdiçado. Deus está usando isso para um momento que Ele está planejando. Tudo que você passou está preparando você para onde Deus está lhe levando. Deus não terminou com você. Você está me ouvindo? Deus não terminou com você. A luta não foi um desperdício. Está tornando você mais forte. O atraso não é um desperdício. Está posicionando você para coisas maiores. E você ganhou
experiência, você ganhou sabedoria, você ganhou discernimento. Então isso não é perdido. Eu algumas vezes pensei isso na minha cabeça. Será que eu perdi de ter obedecido a Deus aqui? Será que isso que essa pessoa tirou de mim, será que eu perdi isso? Será que quando eu experimentei as piores traições, será que isso foi uma perda? E eu tenho aprendido que Deus não desperdiça nada. As experiências que nós vivemos, os momentos que a gente acha que não pode extrair nada daquilo, Deus está dizendo, tudo isso é um preparo para onde eu quero lhe levar. Tudo isso é um preparo para o momento que você vai chegar. O milagre não está no que você perdeu, o milagre está no que ficou. A profundidade da sua dor é só uma indicação da altura do futuro que Deus vai te levar. Que tremendo isso. Então, doeu. A pancada foi violenta, foi forte a decepção, a tristeza, a rejeição. Pareceu que ia derrubar você. E quando você se levantou daquilo, você pensou, por que eu passei por isso? Se eu não preciso passar por isso. Não, você precisava. Você precisava passar por isso. Porque Deus está fazendo coisas na sua vida que você não entende. Deus está lhe esticando ao máximo para ver o seu nível de obediência, para ver o seu nível de entrega e para ver se no meio desse tumulto todo que você está agora, que você ainda ouve a Deus. Nada na sua vida vai ser desperdiçado. Eu não posso prometer a você que você não vai viver mais temporadas de luta, temporadas que não sejam justas, mas eu posso prometer que se você mantiver a atitude certa, você sempre sairá melhor. Nunca pior, nunca perdendo, melhor. Então, hoje, pode eu não entender tudo que Deus me pediu para fazer, tudo que Deus me pediu para investir, toda a mudança que houve na minha vida, eu posso não entender, mas eu creio que depois de tudo isso, eu vou voltar melhor, eu vou voltar mais forte, eu vou voltar mais inspirado. E é esse o pensamento que você tem que ter na sua vida, que apesar, sabe, de tudo que você tem enfrentado e de todos os desafios que você, sua mulher, você e seu marido, você e seus filhos têm enfrentado, que depois de toda essa tormenta passar, vocês vão sair melhor disso. Não crescemos tanto nos bons momentos, mas crescemos nos momentos difíceis, onde estamos sendo pressionados e temos que cavar fundo para passar no teste. É aí que Deus nos prepara para o nosso destino. As migalhas, elas representam as peças quebradas de nossas vidas. O que sobrou, o que não é útil, até aquilo que parece desnecessário. Quando eu olho para a vida de Moisés, irmãos, quando eu olho para a vida de Moisés, eu olho para um homem que foi sempre um sobrevivente, porque quando ele nasceu, o faraó mandou matar todas as crianças, todos os meninos homens. A mãe dele colocou ele num cesto e o entregou ao Nilo, onde tinha jacarés, onde tinha cobras. E por provisão de Deus, ele foi parar nas mãos da filha do faraó. Foi criado no meio da nobreza. Foi criado no meio da autoridade. Foi criado no meio da política. Aprendeu todos os protocolos do palácio. E então acontece um infortúnio, ele acaba matando um egípcio, fugiu, ficou 40 anos no deserto,
até que o Senhor apareceu para ele por meio de um arbusto que, consumido pelo fogo, permanecia cada vez mais forte. Ao se aproximar, Deus fala com ele e o direciona para ele voltar ao Egito. E pasmem, ele conhecia os protocolos de como entrar na corte, ele sabia como falar com o faraó, ele sabia quem procurar, ele já conhecia os costumes dos egípcios, porque Deus o havia preparado para aquele destino. Escute o que eu tenho lhe falado. Deus não desperdiça nada. Então, os lugares que você trabalhou, as pessoas que Deus te conectou, as tristezas que você teve, tudo isso é um pacote que formou quem você é hoje. Então, em vez de você lutar contra o seu passado, na verdade, lhe preparou para o propósito que Deus tem na sua vida. E eu vim aqui hoje, eu creio, como um mensageiro, como um embaixador do reino, para dizer para você: o teu futuro é maior. Se a tua luta tem sido grande, se a tua dor tem sido profunda, maior é o propósito de Deus na tua vida. Por isso, anime-se e se apegue a Deus, a sua palavra, para que você possa chegar nas coordenadas que o Espírito Santo preparou para a sua vida. Faça a coisa certa, mesmo quando for difícil. Perdoe quando eles não merecem. Sorria quando você poderia ser azedo com todos eles. E elogie quando você poderia reclamar, porque você está passando no teste. Eu deixo essa instrução, essa palavra ao teu coração. Espero que essa palavra tenha ajudado você a entender que nada foi por acaso. Pare de viver amargurado e anime-se, porque o Espírito Santo está falando com você e o Espírito Santo está dizendo: você está sendo preparado por mim para viver o que eu tenho para a sua vida. Aí você diz: e como entrar nesse destino glorioso? Entregue-se ao Espírito Santo e à sua palavra. E você vai viver as maravilhas do Senhor na sua vida. Entregue-se. Diga ao Espírito Santo, hoje eu me entrego a Ti. Diga: Jesus, Tu és o Senhor da minha vida. Seja o Senhor da minha casa, do meu destino a partir de hoje. E apegue-se à palavra de Deus, porque ela é bússola para o seu destino. Amém? Glória a Deus. Eu quero declarar o Salmo 91 agora. E eu quero lhe convidar, domingo agora, nós teremos um grande culto. Nesse domingo, às 9 horas da manhã, inclusive será Santa Ceia, e o endereço da igreja é Avenida Aruanã, número 120, Alphaville, Barueri, São Paulo. Eu espero você, vai ser um tempo profético maravilhoso, e você vai ter uma oportunidade de receber palavras do alto sobre a sua vida. Amém? Você já está convidado. Também, semana que vem, dia 7, 8 e 9, nós vamos ter uma masterclass de visões e mundo espiritual. E você não pode ficar de fora. Eu quero convidar você a estar conosco nesta masterclass de visões e mundo espiritual. Eu vou falar sobre 12 tipos de visões. Vão ser 3 dias, 3 noites consecutivas. Mas ela é exclusiva para quem é aluno da academia. Qualquer pessoa pode ser aluno da academia. Qualquer pessoa. É só você ter um celular. Com o celular na mão, você consegue assistir o evento, você consegue assistir todas as aulas. Quer ser aluno da academia aqui no Global? O link está aqui na descrição. Ou você pode ir direto no meu site www.viniciusiracete.com.br. Eu não poderia também deixar de convidar você a conhecer esse livro aqui, Café com Jesus. Ele é um devocional, tem uma palavra profética para cada dia e que certamente vai te abençoar. Esse livro aqui está dando o que falar. Ontem eu estava na Rede TV, estava na emissora e tive uma reunião, tive entrevista lá
E eu tive a oportunidade de falar um pouco desse livro e, para minha surpresa, algumas pessoas já tinham esse livro e puderam me testificar como esse livro tem sido uma bênção na vida deles. Então, vai ser bênção na tua vida também? Lá no meu site você tem acesso a todos os meus livros que com certeza vão enriquecer a sua caminhada com Deus. Tá bom? Quero pedir a você, deixa a tua curtida agora aqui nessa oração e compartilha com o máximo de pessoas que você puder. Eu acredito que cada um de vocês, até aquele que não compartilha quando eu digo para compartilhar, pode compartilhar hoje. Sabe por quê? Porque Deus não desperdiça nada e você também não pode desperdiçar a oportunidade de semear essa oração na vida de alguém. Glória a Deus! Amém? Você não pode desperdiçar essa oportunidade, porque quando Deus, Ele nos dá uma direção, é para nos abençoar. Então compartilhe. Tem muita gente perdida e que precisa entender que há salvação para elas em Jesus. Amém? Jesus não desperdiça nada. Salmos 91 diz assim: aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Todo-Poderoso descansará. Direi do Senhor, Ele é meu refúgio, a minha fortaleza, o meu Deus em quem confio. Porque Ele te livra do laço do passarinheiro e da peste perniciosa. Ele te cobre com as suas penas e debaixo das suas asas encontras refúgio. A sua verdade é escudo e broquel. Não temerás os terrores da noite, nem a seta que voe de dia, nem peste que anda na escuridão, nem mortandade que assole ao meio-dia. 1000 poderão cair ao teu lado e 10.000 à tua direita, mas tu não serás atingido. Somente com os teus olhos contemplarás e verás a recompensa dos ímpios, porquanto fizeste do Senhor o teu refúgio e do Altíssimo a tua habitação. Nenhum mal te sucederá, nem praga alguma chegará à tua tenda, porque aos seus anjos dará ordem a teu respeito, para te guardarem em todos os teus caminhos. Eles te susterão nas suas mãos, para que não tropeces em alguma pedra. Pisarás o leão e a áspide, calcarás aos pés o filho do leão e a serpente, pois que tanto me amou, eu o livrarei. Poloei num alto retiro, porque ele conhece o meu nome. Quando ele me invocar, eu lhe responderei. Estarei com ele na angústia, livrá-lo-ei e honrarei. Com longura de dias, fartá-lo-ei e lhe mostrarei a minha salvação. Eu sinto que há pessoas que estão aqui nessa oração, ou que vão assistir na madrugada, ou que vai receber um compartilhamento, que ainda não entregaram o seu coração a Jesus, as que foram tocadas nessa palavra. E talvez você está aqui agora nesse momento e não saiba direito o que fazer. Se você me permite fazer uma oração junto com você, entregando a vida a Jesus, aceitando Jesus como Senhor e Salvador da tua vida, você vai viver algo novo. A Bíblia diz que aquele que nasce do Espírito, ele não sabe como que isso acontece, porque isso acontece no Espírito. Agora eu sou nascido no Espírito e eu posso confirmar para você que a vida de Deus é real. E se você quer entregar a sua vida a Jesus e quer fazer dele seu Senhor e Salvador, faça uma oração junto comigo agora e diga assim: querido Jesus, eu te aceito como meu único e suficiente Senhor e Salvador. Te peço perdão por todos os pecados que eu cometi até o dia de hoje, me arrependo deles e entrego a minha vida a Ti, entrego o meu coração a Ti. A partir de hoje, Tu és o Senhor da minha vida e o Senhor da minha casa. Amém e amém. Essa é a oração mais importante que alguém pode fazer durante os seus poucos dias aqui nessa terra. E você fez ela. Isso muda tudo. Amém? Posso orar por você? Permita-me orar por você. Pai, em nome de Jesus, eu te peço, toque-os com teu poder agora. Toque-os, Jesus. Toque-os, Jesus. Arranca a enfermidade, a dor, a leucemia, a alergia, as infecções, todo o mal seja arrancado no poderoso nome de Jesus Cristo.
e que a vida de Deus toque nessa pessoa agora. Que toda amarra, opressão, peso saia no poderoso nome de Jesus Cristo agora. Também oro a Deus para que toda pessoa que está acorrentada pelo mal ou está cegada espiritualmente, que agora ela seja livre em nome de Jesus. Oro por intervenções, oro por provisão especial divina na vida dessa pessoa e eu te peço, toque-a com o teu poder e com a tua graça, Senhor. No nome de Jesus Cristo, eu te abençoo, a ti e a todos da tua casa. Amém e amém. Você crê? Se crê, vai compartilhar essa oração. Que Deus te abençoe. Até amanhã, 6 horas da manhã, se Deus quiser. Fique na paz e que o Senhor seja contigo.